primeira pergunta, pastoral, para nós aí, no nosso meio, o que, que é uma pessoa desanimada, no seu entendimento do lado profissional, científico, a gente fala, um desanimado com as coisas de Deus e o desanimado porque não quer nada com nada. O que, que é uma pessoa desanimada, no seu entender? Vamos lá, eu estava organizando algum conteúdo para esta noite, nos preparando. Existe o cansaço e existe o desânimo. E é muito interessante nós analisarmos essas duas palavras, que parecem ser primas ou co-irmãs. No entanto, elas são palavras que ela têm significados diferentes. Vamos trazer assim uma explicação, presbítero Ney. A pessoa cansada, o cansaço é a resposta física do corpo ou mental de uma sobrecarga que a pessoa está passando em sua vida. Cansado. Está cansado. O cansaço ele vai envolver a fadiga nos músculos, peso do corpo, surge após esforços físicos, trabalhos, altas rotinas, em que traz realmente uma sobrecarga, até também a própria mental e a própria espiritual. No entanto, o desânimo ele é diferente do cansaço. O desânimo ele envolve a falta de vontade ou a perda de interesse. A pessoa cansada, ela até chega ao seu esgotamento físico, mas ela sabe que após um banho e dormir bem, passando uma noite boa de um sono tranquilo e reparador, aquela energia ela é recuperada, fisicamente falando, e ela se levanta pronta para a batalha do dia seguinte. Já a pessoa desanimada, essa pessoa que está desanimada, ela não tem a vontade de continuar fazendo o trabalho mesmo depois de descansos. É como que envolve toda a vontade, a perda do interesse pela pessoa por alguma atividade. Seja a atividade profissional que ela trabalha, seja a atividade religiosa que ela possa estar fazendo. O desânimo é diferente do cansaço. A gente corre para um lado, corre para o outro, trabalha o dia inteiro, corre à noite, a gente está cansado, mas não estamos desanimados. Mas o desânimo, a pessoa muitas vezes não está nem cansada, mas ela não tem mais vontade de fazer aquilo que ela fazia. Ela perde o ânimo. Então, mais ou menos, trazendo um parâmetro de diferença do cansado para o desanimado. Do cansado é ele praticar, fazer e o físico cansar. O desânimo, às vezes, ele nem faz, mas de tanto não colher aquilo que ele esperava, ele vai trazendo algo para ele e vai desanimando das coisas. É isso? Muitas coisas contribuem para o desânimo na vida de uma pessoa. A perda de foco. Muitas vezes o desânimo pode vir através de respostas, comportamentos de outros, muitas vezes com a própria pessoa. Que é bem interessante analisar isso. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós trazemos para a nossa vida consequências de algo por conta da nossa própria imprudência. Por não analisarmos muitas vezes como estamos fazendo, de que maneira, aonde, quando. Então, muitas vezes, uma pessoa, até por indisciplina pessoal, ela pode contribuir para o próprio desânimo entre ela mesma. No trabalho, a gente sabe que existem vários motivos, mas entre eles, assim, a gente pode citar a pessoa que não está feliz com o salário que ganha, ela pode estar trabalhando desanimada. Pode. Com o encarregado dela, que às vezes não é uma pessoa que não está preparada para aquilo. Ah, não vou mais, estou desanimado desse trabalho por causa da pessoa que eu convivo. Mas na igreja pastoral, não é oferecido um salário para quem vai. A gente sabe que tem os obreiros que ganham isso. Mas vamos falar no todo da igreja, as ovelhas. A gente já vai entrar para a liderança, porque depois já vai passar para nós. Mas para a igreja por todo, por que vem o desânimo? Será que foi prometido algo e eles não alcançaram? Ou as próprias pessoas, né? Ou a afinidade da igreja, que eles esperavam mais? E isso não pode acontecer um desânimo de muita promessa, ou da pessoa querer buscar muito dentro da igreja e chegar lá não é aquilo? Pode ser isso também? E por que vem, será? Pode. Esses e outros fatores, o desânimo pode acometer uma pessoa que frequenta uma igreja. Eu estava pensando nisso ainda no dia de hoje, até escrevi aqui um negócio, um pancadão. E aí é necessário a gente observar. Muitas pessoas, elas vão realmente, às vezes, a uma igreja com uma certa expectativa de que lá não existe problemas, defeitos. Essa pode ser uma das vertentes que pode promover o desânimo em uma pessoa que frequenta a igreja. Eu sempre procurei dizer, eu lembro que um dia eu estava dando aula para uma turma de discipulado e eu precisei tratar de alguns detalhes dentro dessa natureza.
Se muitas vezes a pessoa ir para uma igreja achando que lá não tem defeito, não tem problema, não tem mentira, não tem falsidade, ela está redondamente enganada. Porque a igreja, humanamente falando, ela é composta por pessoas, seres humanos que somos nós. E, lamentavelmente, dentro da igreja existem pessoas que estão ali, mas não são convertidas, têm maus hábitos, maus comportamentos, aprenderam princípios que muitas vezes não contribuem com a socialização de um grupo. E dali em diante, muitos reinos vão surgindo na mentalidade de muitas pessoas que vão se instituindo. Então, muitas vezes, uma pessoa chega nova na igreja, achando que tudo está em paz ali, chega lá, vem logo um grupo com alguma guerra. Isso já é um motivo para um desânimo naquela pessoa que achou que ia chegar na igreja, ia estar tudo bem, tudo em paz, mas ao chegar lá, ver, por exemplo, uma pessoa falando mal de outra. Como que pode, entre os cristãos, uma pessoa falar mal da outra? Eu vim aqui, queria aceitar a Cristo como Salvador, mas eu estou vendo que esse irmão não gosta daquele outro. Eu acabei com a possibilidade daquela pessoa ter a fé germinada genuinamente dentro da vida dela, por meu mau comportamento dentro da igreja. Então, lamentavelmente, muitos desânimos acontecem por muitos comportamentos. Muitas vezes de pessoas que têm seus cargos, suas funções, outras muitas vezes por correrem atrás de cargos e funções na igreja, e muitas vezes por não conseguirem, também se desanimam. E são inúmeros fatores, né, que, lamentavelmente, nós temos visto isso, parece que em crescente no meio da igreja, no meio do povo que se diz cristão e que servem a Deus. A gente não vai conseguir fazer um podcast aqui de 1h30 e resolver tudo, mas abrir a mente um pouquinho das pessoas a gente vai. Na sua visão como pastor, o que o senhor vê que traz mais desânimo para as pessoas da igreja? Como pastor, depois como psicólogo, que o senhor também tem, mas como pastor primeiro. Na sua visão como pastor, o que o senhor vê que tem muito... E a pergunta é essa, né, do tema, né? Existe cristão desanimado? Sim ou não? Existe? Sim. Existe. Sim. Então, o que na sua, como pastor, o senhor olhando como pastor, o rebanho lá embaixo, o que o senhor vê que tem mais desânimo neles hoje, a igreja? Olha, eu não posso definir de uma maneira única, porque eu repito, a subjetividade humana, ela vários. Mas o mais, pastorado? Pois é. Olha, eu vou trazer uma linha de um pensamento. Muitas vezes, eu acho que muitas vezes por falta de nós ensinarmos a verdade. Uma outra coisa que nós estamos vivendo nesses últimos tempos é a inversão de valores. Nós estamos vivendo um tempo, eu até anotei aqui, vale muito salientar que a falta de entendimento dentro da nossa atualidade ela é muito gritante acerca do Evangelho de Cristo. Para muitas pessoas, a obra de Deus é status, cargos é status, funções é status. Para muitas pessoas que se dirigem a uma igreja, elas querem cargos, querem títulos. Acham bonito, por exemplo, passar um tempo na igreja e receber uma credencial. Ter uma credencial de ministro, mas na realidade poucas imaginam e sabem a responsabilidade do peso que é ter uma função numa igreja. Um professor de escola dominical, a responsabilidade é muito grande. Ser membro, na realidade, do corpo de Cristo na igreja, para representar a imagem de Cristo nesse mundo, como um cidadão, é muito séria essa responsabilidade. Mas nós estamos vivendo um tempo que, lamentavelmente, as coisas estão ficando banais. As inversões de valores estão tomando conta até mesmo do meio de pessoas que se dirigem a uma igreja. Ora, para muitas pessoas, tanto faz ir a uma igreja ou ir para um cinema. Para muitas pessoas, tanto faz estar na igreja ou estar na praia. Para muitas pessoas, se tiver Santa Ceia hoje, mas ela tiver que fazer um extra, ela vai fazer um extra. Então, perdeu-se esse sentido muitas vezes. Então, hoje estamos lidando com pessoas, muitas vezes, telhado de vidro. Qualquer coisa, ai meu Deus, eu vou desistir, eu vou parar. Ai, porque eu não pensei que era desse jeito. Muitas pessoas estão tão nécias, novas, sem base, sem estrutura, que muitas vezes, por exemplo, o senhor pode passar um dia na maior correria do seu trabalho e chegar lá na igreja onde o senhor congrega e passar ali meio que atrasado, e uma pessoa ali que não tem estrutura, dá a paz ao senhor, o senhor nem ouviu e nem viu, mas só pelo fato que o senhor passou direto e não respondeu aquela pessoa se desanima. Ah, Monei não quer me ver, nem me deu atenção.
Então, muitas vezes, nós estamos lidando com pessoas que estão sensíveis. E dentro da igreja, muitas vezes, é importante analisar que existem esses desencontros. Até porque somos seres humanos. O senhor vai ter um dia uma opinião que ela é diferente da minha. Mas nem por isso eu devo desanimar, eu preciso entender a sua visão. E o senhor entender a minha para ver o que a gente consegue fazer de melhor. Mas, lamentavelmente, as pessoas nos grupos elas não param para analisar dessa forma. E tudo vai virando motivo de, não me ouviu, não me deu oportunidade, eu não estou sendo visto aqui, já passei aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, nem me chamaram para fazer uma oração. Estou desanimado, vou procurar qualquer outra igreja, eu vou largar a igreja, porque eu não estou tendo oportunidade, porque o pastor não me viu, porque alguém não me contempla. Na realidade, a gente aceita Cristo para ir para o céu. Essa é a maior missão da nossa vida. Se eu vou ter cargo, se eu vou ter oportunidade, o mais importante é a certeza de salvação, de servir. Então, eu acho que esses ensinamentos faria grande diferença na mentalidade das pessoas que estão indo a uma igreja hoje. E em todas as igrejas, nós estamos enfrentando essa realidade, que vocês trouxeram esse tema.